Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor da AB Redes. Muito bem, chegou a hora de nós vermos os módulos 17 e 18 na nossa sala de aula invertida. Vamos lá? Beleza, gente. O que a gente vai ver aqui no 17? Ataque ao trabalho. Já vimos ataque à base, agora é ataque ao trabalho. Então, uma maneira outra de dizer serviços IP e serviços corporativos. Vamos ver cada um deles. Bom, quais são as vulnerabilidades de um protocolo ARP, por exemplo? O protocolo ARP é o protocolo de descoberta de endereço MAC. Né? Você tem um endereço IP, quer saber o endereço MAC relacionado àquele endereço IP. Então, você faz uma consulta ARP, ok? Só que essa consulta ARP, ela não tem criptografia nenhuma, não tem segurança nenhuma. E muitas vezes também existe o que a gente chama de ARP gratuito, tá? Em que uma máquina ela distribui aí esse MAC dela. Tá? Então isso tudo pode ser usado por algum agente de ameaça para obter acesso indevido à rede. Como assim? Né? Pode ser feito, por exemplo, o envenenamento do cache ARP de um dispositivo. Como isso acontece, né? Por exemplo, digamos que este PC aqui queira saber quem é o endereço MAC do seu gateway padrão. Tá? E ele faz uma consulta ARP para saber isso. Ou seja, o roteador vai responder que é ele. Tá? Mas o agente de ameaça ele pode mandar um ARP gratuito dizendo, não, olha só, sou eu o seu gateway padrão. A partir daí, o PC, em vez de mandar as informações dele para a internet, ele manda as informações, na verdade, para esse agente de ameaça. Simples assim, tá certo? Claro que existem aplicativos, ele está colocando aqui alguns aplicativos para você fazer esse tipo de ataque, geralmente man in the middle, né? E a demonstração desses aplicativos é simplesmente estarrecedora. Você vê realmente o agente de ameaça conseguindo várias informações, inclusive informações de senha e etc. No caso do DNS, o DNS também é um protocolo bastante vulnerável, porque ele funciona também sem senha, sem criptografia, né? Tanto no IPv4 quanto no IPv6. Tá? Alguns ataques explorando o protocolo DNS podem ser os seguintes: ataque do resolvedor aberto, ou seja, você tem servidores DNS abertos para usar, então explora isso. Ataques furtivos ao DNS, ataque de sombreamento e de tunelamento. Vamos ver cada um deles. Né? Então, o resolvedor aberto, muita gente, por exemplo, usa o Google DNS 88888 para fornecer o quê? Para saber as suas informações. Né? Então, basta um envenenamento de quem é o 8888, o envenenamento do cache do DNS do cliente, para, em vez dele perguntar para o Google mesmo, perguntar para um servidor que eu estou fingindo que sou eu. E assim eu posso levar a máquina a qualquer lugar que eu queira, tá certo? Eu posso redirecionar a máquina, posso fazer ataques de quê? Amplificação e reflexão de DNS. Por quê? Quando esse 888 está sendo usado pelos clientes, ele é aberto, tá certo? Então posso fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, lembra? Com o ataque de ping, agora com o DNS, ou seja, eu faço requisições ao meu servidor de DNS com um endereço de origem falso, com um endereço de origem igual à da máquina que eu quero que seja atacada. Então vou ter aí a amplificação e reflexão em cima dela, de consultas de DNS. Né? Então, há também ataques de utilização de recursos de DNS, negação de serviço e etc. Tá? Ataques furtivos, o que significa isso? Eu pego e uso o DNS para evadir informações da minha rede dentro dos pacotes DNS. Dá para eu fazer isso. Isso é uma coisa muito grave, né? Então você pode estabelecer a comunicação
entre as máquinas de uma rede local e o centro de controle ou outros tipos de computador, né, por meio de pacote DNS. Tá? Esse aí é o sombreamento, já é uma outra questão. O sombreamento é quando você consegue as credenciais do servidor de DNS de dentro de uma empresa. Aí você consegue criar, por exemplo, subdomínios ali, que teriam acesso permitido totalmente. Nesses subdomínios você instala as suas ameaças. Tá? Então, DNS é uma questão séria. Muita gente acaba não protegendo o DNS. Né? Tunelamento de DNS, né, é aquela coisa que a gente explicou, né, quando a gente coloca dentro das mensagens DNS os dados sensíveis. Ok? Como é que a gente evita esses ataques de DNS, né, especialmente tunelamento? Usando, por exemplo, o Cisco Umbrella, tá, ou Cloudflare, ok? Que eles fazem inspeção do tráfego. Aí você consegue evitar isso aí. Então a gente tem que proteger o nosso DNS, correto? Então se a gente vai colocar um site no ar, ou a gente vai colocar os ativos da nossa empresa no ar, a gente tem que usar um site seguro de DNS. Tem gente profissional que faz isso, tá certo? Tipo o Cisco Umbrella. Falando do DHCP, DHCP é outro protocolo também de descoberta, né? De você quando o computador entra na rede, ele obtém o seu endereço IP por meio de um servidor DHCP, e as mensagens DHCP também são totalmente abertas, sem segurança nenhuma. Então, a gente pode fazer vários tipos de ataques com o DHCP. Primeiro, ataques de falsificação de DHCP, ou seja, eu consigo dizer que eu sou o DHCP da pessoa, por exemplo, por um ataque de ARP ou outro, né? E aí eu digo o quê? Eu digo gateway padrão errado para a pessoa, ou então digo de servidor DNS errado para a pessoa, tá? Ou dou um endereço IP numa faixa errada para a pessoa, não, para o computador, né? E aí ele fica na minha mão, né? Então, aqui está o DHCP Discover, DHCP Offer, só que quem oferece isso pode ser o agente não autorizado. Porque que IP que ele vai pegar aqui, esse cliente? Aquele que responder mais rápido. Então, se o agente de ameaça tem um computador veloz, ele vai responder mais rápido que o servidor DHCP legítimo. Tá? Então, ele acaba dando todas as informações erradas para o cliente. E ele fica na mão desse cara aqui. Tá certo? Um laboratóriozinho com Wireshark. Né? Como é que a gente mitiga, né, esses ataques da DHCP? Através de certas configurações da DHCP Snooping, por exemplo, nos switches, né? Anti-snooping, né? Ok. HTTP, HTTPS. Né? Felizmente ou infelizmente, esse tráfego é liberado, totalmente liberado. Então, existem várias ameaças que se aproveitam destes protocolos. São protocolos que se defendem melhor que os anteriores, tá? Mas, no entanto, tem um elo fraco que é o usuário, tá certo? E mesmo há alguns tipos de proteção que podem não estar instalados na própria máquina ou na rede, tá? Então, como é que é um ataque HTTP, HTTPS típico, né? Por exemplo, a vítima visita um site que está comprometido, né? Essa página comprometida redireciona o usuário, muitas vezes redireciona várias vezes, né? Até um site que tem um código malicioso, que por meio de uma vulnerabilidade no seu navegador, no seu sistema operacional, o código entra e é executado, né? Depois, e não entra qualquer código, né? Antes de entrar o código, é feito um ataque de reconhecimento para saber qual a vulnerabilidade que o sistema tem. Aí é mandado um kit direitinho para explorar essa vulnerabilidade, né? Aí depois que o computador está comprometido, aí ele vira um zumbi, ou ele é usado, né, para fazer
ataque de exploração de exploração deste computador em relação a outro, ok? Muito bem. É importante também a gente saber os códigos, né, HTTP, que esses códigos geralmente eles vêm em resposta a algum tipo de ataque, né? Os códigos 100, 200, 300, 400 e 500 é interessante a gente ler eles, que eles podem ser detectados aí por um IDS, né, ou por um log HTTP. Tá? Aqui estão as boas práticas para se defender, né? Basicamente usando um proxy, né, navegadores atualizados, usar as melhores práticas desse grupo aqui, Open Web Application Security Project, OWASP, né? E é interessante visitar esse site, né, para ver quais são os top 10 riscos de segurança. Algumas explorações HTTP mais comuns. iframes maliciosos, para quem não sabe o que é iframe, é um frame dentro do frame, uma página dentro da página, né? Você esconde dentro do iframe o código malicioso, também as mesmas orientações para evitar, né? Quando você tem redirecionamentos também, o código 302, geralmente, ele faz isso. Então é aquela coisa de passar por uma página, depois para outra página, depois para outra página, até chegar no site malicioso, né? Aquele tal daquele sombreamento de domínio, onde você usa subdomínios, com auxílio do DNS, né? Tudo isso a gente pode evitar se a gente tiver uma estrutura correta, especialmente um servidor de proxy, né? Para poder evitar, ou seja, em vez de acessar diretamente o site, eu uso um proxy. E os serviços Umbrella, Cloudflare oferecem esse tipo de proxy, né, para acesso aos para quem de fora é acesso aos seus servidores, ok? Muito bem, o e-mail também é um serviço explorável, né? Atualmente, tanto o acesso IMAP, POP, como o SMTP é feito de forma segura, ou seja, todos os provedores de e-mail, há muito tempo, eles são obrigados a só aceitar clientes que fazem conexões seguras. Antes, as conexões eram totalmente abertas, era um negócio espantoso, né? Então, o e-mail é muito usado assim. Então, o ataque diretamente no servidor diminuiu bastante depois de se fazer a conexão segura e criptografada entre cliente e servidor e entre também servidores, ok? Mas ainda há o quê? Ataques baseados em anexos, ou seja, chega um anexo, um cavalo de Troia, falsificação de e-mails, que é muito simples, eu mandar um e-mail para alguém e mudar o remetente. E aí você pensar que o remetente veio, por exemplo, de um banco, etc., e você segue as orientações, facilita o ataque de phishing, né? Spam, servidor de retransmissão de e-mail aberto, ou seja, de novo, né? Se existir algum servidor aberto de e-mail, ele é explorado para mandar spam, né? E esse homoglifos aqui é bastante interessante, né? Que, na verdade, você substitui algumas letras que são parecidas umas com as outras para poder enganar a pessoa que está olhando aquele e-mail pensando que é um e-mail de um lugar confiável, tá certo? Ok? Então, manter o software atualizado, usar o que? O Cisco Email Security Appliance também para poder controlar essa questão da troca de e-mails. Bancos de dados, gente, também são muito explorados pelos agentes de ataque, tá? Por meio do que? Injeção de código, injeção de SQL, né? Ou seja, se o banco de dados for um SQL, ele aceita comandos SQL, né? E às vezes na página de busca, no campo de busca, é aceito erradamente um código, onde era para você colocar as palavras-chave, ele aceita um código SQL, que muitas vezes executa ações dentro do banco de dados, com permissões para isso. Então a injeção de SQL é uma coisa muito séria, e os sites têm que estar bem programados para evitar esse tipo de injeção. Okay?
Nós podemos também ter os scripts do lado do cliente, ou seja, os scripts que rodam no próprio navegador do cliente. Tá? Esse tipo de ataque é o ataque chamado cross-site scripting, né? Onde as páginas web são executadas do lado do cliente, ou seja, dentro do próprio navegador. Né? E aí são injetados scripts mal intencionados. Tá? Muito bem. No caso de servidores atacados com esse script, eles podem ficar armazenados nele, ou simplesmente de forma não persistente, de forma a refletir aquele script. Ok? Esse laboratório é bastante bacana, aconselho todos a fazerem, ok? Vocês fazem um ataque a um banco de dados MySQL, ok? Fazer aqui o teste dessa sessão e também o teste final desse módulo 17. Vamos agora direto ao módulo 18? Vamos lá. Bom, o módulo 18 vai falar para a gente noções básicas sobre defesa, ok? É claro que em cada módulo pelos quais nós passamos, sempre havia um ou outro parágrafo dizendo como a gente deve se defender das ameaças que se foram apresentadas. Mas aqui, essa defesa, ela é apresentada de forma mais esquematizada e especialmente a defesa em profundidade, em inglês Defense in Depth, ok? Vamos falar um pouquinho também sobre políticas. Vamos lá. O que é esse tal de Defense in Depth, defesa em profundidade? Antes de tudo, são definidos de novo esses termos que nós já definimos anteriormente, o que é um ativo, o que é uma vulnerabilidade, o que é uma ameaça. Né? A identificação dos ativos é uma parte importante antes mesmo de aplicar a segurança, essa segurança profunda. Né? Ou seja, eu tenho que saber o que eu quero defender, qual é o peso de cada um dos meus ativos, né? Quais são os mais vulneráveis, os mais sensíveis, e como é que para eu poder me preparar para me defender das ameaças. A identificação das vulnerabilidades também é importante, né? Quais são os buracos do meu sistema? Quais que eu posso tampar? Quais que não são possíveis? Eu tenho que me defender, né? E aqui ele dá um exemplo aqui do banco, né? As ameaças e os riscos relacionados a essas vulnerabilidades, desculpe, as vulnerabilidades e os riscos relacionados a essas vulnerabilidades, ok? Identificando agora as ameaças, né? E ele coloca aqui interessante esse exemplo bem simples, né? Como é feita uma abordagem de defesa profunda, tá certo? Ou seja, com essa abordagem eu posso identificar as ameaças e, por consequência, proteger quem está vulnerável. Né? Essa figurinha aqui mostra o que é essa defesa em camadas. Tá? Então, defesa em profundidade nada mais é do que você colocar várias camadas de proteção para os seus ativos. Então, aqui, por exemplo, quando vem uma requisição da internet, né, você tem uma primeira barreira aqui, que é esse roteador, que pode ter uma ACL, alguma coisa assim. Uma segunda barreira, que é o firewall, que pode ser um ASA, né, e uma terceira barreira, que pode ser esse R2, que coloca outros filtros. Então, se ele escapa de um, cai em outro, escapa de um, cai em outro, e assim você coloca várias camadas protegendo as tuas informações que são importantes. Né? Isso é o que a gente chama de cebola. Né? Cebola de segurança, não confundir com Security Onion, ok? Que é uma plataforma de segurança, etc. Isso é um modelo, é uma comparação, uma analogia. Né? Essa cebola de segurança com várias camadas aqui que protegem o meu ativo. Por exemplo, tem o firewall, né? Tem o IPS, filtragem de conteúdo, autenticação, autorização e accounting, dispositivos que sofreram que a gente chama de melhoramento, né, esse endurecimento é uma má tradução, né, um hardening nas suas configurações, senhas mais fortes, etc. Então tudo isso são camadas da cebola. Então o atacante ele vai ter que
passou uma camada e tem que passar outra, passar outra, passar outra, e fica mais difícil dele chegar lá no núcleo, que é onde estão as minhas informações importantes. Bom, a notícia não tão boa, né, que houve mudanças na rede, né, assim, para dar uma maior funcionalidade às redes, né, essa cebola se tornou um pouco uma alcachofra. Tá? Como assim, né? A alcachofra, elas são várias folhas que protegem um núcleo, não necessariamente uma folha na frente da outra. Então, às vezes, você consegue, descascando apenas uma dessas folhas, chegar no núcleo que você quer. Tá? Ele dá um exemplo aqui. Né? Dá um exemplo aqui como é que a gente pode comprometer um sistema. Por exemplo, um funcionário usando um dispositivo móvel para acessar dados sensíveis de uma empresa. Né? Se você invade esse dispositivo móvel, que seria uma folha dessas, você consegue acessar o núcleo, vai passar todas aquelas defesas. Né? Então, para você evitar isso, você tem várias abordagens, dentre elas usar as estratégias mais modernas da defesa em profundidade. Okay? Chegando agora nas políticas, né? Políticas, regulamentos e padrões, é muito, muito importante que sejam definidas políticas de segurança numa empresa, ou seja lá onde for, e que essas políticas estejam claras e transparentes para todas as pessoas que estão utilizando essa rede, né? Então ele coloca aqui, faz primeiro uma analogia, né? Quais são as políticas no caso dos negócios. Eu tenho as políticas da empresa, quando eu sou empregado eu recebo, tenho que assinar, as políticas de funcionários também, e dentre essas políticas, para colocar no mesmo patamar de importância, eu tenho as políticas que são as políticas de segurança. Então o que são elas? São políticas que identificam um conjunto de objetivos de segurança para a empresa, né? Regras de comportamento dos usuários, administradores, né? E requisitos de sistema. Regras e requisitos garantem coletivamente, isso é importante, porque nós todos estamos no mesmo barco. Se um dos elementos do barco resolver fazer um furo no lugar dele, vai afetar todos, né? Essa analogia é interessante. Assim como um plano de continuidade, né, uma política de segurança é um documento constante, em constante evolução, né, que vai estar alinhada, né, com o cenário de ameaças, que é dinâmico. O que são essas tais dessas políticas de segurança, gente? Demonstra o quê? Um compromisso da organização com a segurança. Ou seja, eu sou um agente de ameaça. Eu olho uma empresa que tem uma política de segurança e olho uma que não tem, eu vou naquela que não tem, né? Certo? Então, é um bom marketing, vamos dizer assim, né? Define as regras para o comportamento esperado. Então, se eu tenho essas regras e eu observo um comportamento inesperado, eu vou contar que esse comportamento inesperado veio de fora e não de dentro. Ou seja, pode até ser uma pessoa de dentro, mas não de uma pessoa bem intencionada que simplesmente cometeu um erro. Não, essa pessoa ela sabe que ela não pode cometer aqueles erros. Então esse comportamento inesperado provavelmente vai ser uma ameaça, não vai ser um falso positivo. Ok? Garante a consistência de operações de sistema, aquisição de software, hardware e de contratos de manutenção. Tem que estar alinhado com a política de segurança. Consequências legais para quem violar isso, tá certo? E dá ao pessoal de segurança um apoio também, tá certo? Então tem várias políticas aqui, tem nessa lista aqui várias políticas, identificação, autenticação, a política de senha. Essa aqui é interessante, ó. Acceptable Use Policy. Identifica o quê? Os aplicativos e usos da rede que são aceitáveis para a organização. Ou seja, está contextualizado. Também pode identificar as ramificações, se essa política for... Ramificações não, as consequências, os desdobramentos, né? Se essa política for violada. Né? Política de acesso remoto, política de manutenção de rede e procedimentos para tratamento de incidentes. Né?
Esse A ou P aqui que a gente explicou é bastante importante, é interessante vocês lerem mais para aprofundarem sobre este assunto, ok? Outro tipo de política também que está dentro do conjunto de políticas de segurança são as políticas relacionadas ao BYOD. O que é o BYOD? Bring Your Own Device, ou seja, meu celular, meu laptop, meu tablet que eu trago para dentro da empresa. Então eu não posso simplesmente conectar o meu tablet, meu celular no Wi-Fi da empresa sem falar nada, certo? Tem que existir políticas para que esse dispositivo use a rede da empresa, tá? Ele pode ir dos mais simples, através de bloqueios de certos sites, etc., até as mais complexas, que é a vinculação do seu dispositivo a um software de segurança da empresa. Ou seja, só funciona se esse software passa a, de certa forma, controlar parcialmente o seu dispositivo. Uma coisa muito séria, certo? Olha só que interessante para o BYOD, ó. Acesso protegido por senha, controle manual da conectividade sem fio, ou seja, não entra automaticamente na rede. Tá? Obrigatório, está sempre atualizado, backup, né? Localização do dispositivo caso você perca ele. Então, se você quer usar a rede da tua empresa com o seu dispositivo tem que estar protegido com antivírus, inclusive, né? E um software de gerenciamento, né, de dispositivos móveis. Ok? Muito bem. Conformidade com regulamentações e padrões, né? Também, olha só. Os regulamentos externos, né, a segurança da rede também tem que estar atento, o pessoal, os profissionais da empresa têm que estar atento a isso. Tá? Então, por questões de compliance, muitas empresas são obrigadas a ter certas políticas obrigatórias, mandatórias de segurança para poderem atuar no seu ramo de negócio. Ok? Com isso a gente termina aí o 17 e 18, ok? Façam os testes, façam os exames, tá? E bons estudos. Até a próxima sala de aula invertida.